Olá! Há dias que o Brasil e o mundo se recolheu e buscou no remédio do distanciamento social o alimento para a alma através da arte. Muitos dos nossos realizadores estão se debruçando sobre o tema da pandemia para criar, para contar histórias, para deixar registrado este momento tão complexo em nossas vidas. Neste programa, contamos com a presença de Edileuza Martins, Carito Cavalcante, Pedro Fiuza, Hernani Silveira e Buca Dantas. Vamos ver como cada um tem recebido esse momento e o que estão produzindo num período tão inimaginável de nossas histórias. A produção que acabamos de ver foi feita pela realizadora Edileuza Martins assim que a quarentena começou. A gente está tendo que se reinventar a cada dia, tanto no campo pessoal quanto nas relações sociais, principalmente no trabalho também, né? No trabalho a gente está tendo que nos adaptarmos às novas relações de trabalho, aos novos métodos de trabalho, e no audiovisual não é diferente, né? A gente está tendo que, dia a dia, perceber para onde essa nova vida está nos levando, né? E é um aprendizado diário, e a gente não sabe como é que vai ser daqui a uma semana, daqui a um mês, né? Esse momento é único, esse momento acho que das últimas 5 ou 6 gerações, quer dizer, no mínimo aí uns 150 anos, esse momento é único. É único no sentido de que é a primeira vez que o mundo globalizado se defronta com um problema fora a miséria e a fome, né? Um problema de ordem planetária, né? Sim, e que requer uma solução planetária, né? Urgente, né? Porque a fome é urgente, mas a fome, o capitalismo provoca fome. Ele não entende, o capitalismo inclusive não entende a fome como um problema de maneira alguma. Se isso fosse entendido como problema, já teria sido resolvido, né? Como está sendo resolvido a pandemia, né? A pandemia ela tem uma ação própria dela, mas a reação está sendo tomada pela maioria dos países. Não é o caso do Brasil, mas a maioria dos países está tendo uma reação. A gente vive uma contradição, um momento cheio de niilismo, mas também de esperança, de desespero e de amparo. E nesse momento bem atípico no nosso planeta, eu vejo uma possibilidade de desconstrução dos paradigmas, de ressignificação de vários símbolos, já que a gente pode repensar a nossa função no planeta, como a gente interage com as outras pessoas e com as atividades, as habilidades que nós temos. E os realizadores também estão impossibilitados de trabalhar. Pedro Fiuza fala da sua preocupação neste período. A gente tem como colocar alguns projetos para frente do ponto de vista de desenvolvimento de projeto ou de roteirização e com muitas adaptações, algumas filmagens, né? Mas, no geral, a economia, a cadeia de trabalhadores está impossibilitada de trabalhar. Então, tanto da produção, onde a gente vai para set, tanto do consumo, né, da exibição, onde a gente vai para uma sala de cinema, isso está muito difícil de ser pensado nesse momento agora. A gente não vai se arriscar e sair do isolamento para fazer um set de cinema que depende de muitas pessoas nesse momento agora de pandemia.
Então é muito preocupante a falta de políticas do Estado, sobretudo do governo federal, para sanar esse problema econômico, né? Que seriam políticas emergenciais que precisam ser feitas para todos os trabalhadores da área. Então, alguns projetos até conseguem ser desenvolvidos do ponto de vista criativo, mas a equipe que vai filmar isso sobe num número exponencial muito grande e que está impossibilitado. E neste momento tão atípico, vários realizadores estão produzindo mesmo na quarentena. Eu estou trabalhando em algumas frentes, mas aqui eu poderia falar mais abertamente, né? É esse trabalho com crianças, né? Ele foi inspirado num trabalho do Jean-Luc Godard, que nos anos 60 gravou depoimentos com crianças sobre temas filosóficos. E há uns 25 anos eu fiz isso com alguns sobrinhos meus, sobre a Guerra do Golfo, na época da Guerra do Golfo ainda. Só que eu não tornei público, na época era com VHS e tal. E agora não, agora tem as redes sociais, né, e eu resolvi lançar esse desafio para a galera. Família, tem que lavar a mão com álcool gel, para não pegar coronavírus. É de maneira colaborativa, né? A mim não interessa a qualidade estética do trabalho, não. A mim me interessa o documento histórico, né? Porque o que é importante é a idade das pessoas, né? E o pensamento dessas pessoas, no caso as crianças, né? É a pureza delas, de como elas trabalham, de como elas pensam, né? De como elas trabalham no pensamento delas, algo tão complexo e tão duro que é a presença da morte, né? Como é que as crianças estão vendo isso e qual a solução que cada um apresenta para essa situação, né? Na sua pureza, na sua criatividade. Você tem que ficar na casa. Se você ficar lá embaixo, vai ficar doente, vai pro médico, toma vacina, vai pro carro do médico. É, pai? E as pessoas têm que lavar a mão com o quê, papai? Com álcool gel, porque... Não, com sabão, porque... Assim o coronavírus vai ficar na mão. Se comer, vai ficar na mão. Mas não pode, porque assim vai ficar doente, mas vai entrar no carro do médico. E vai tomar vacina. Bom, primeiro eu queria tirar uma dúvida minha, que é como um bichinho tão pequenininho que não se dá pra ver, que não dá pra se ver a olho nu. Tão pequeno quanto uma formiga pode ter causado esse estrago todo no mundo. Tá todo mundo na sua casinha por conta de um bichinho que nem dá pra ver. Isso me deixa um pouco assustada, na verdade. Algo que eu proponho para acabar com tudo isso é que as pessoas, elas deem seu melhor. Quem puder ficar em casa, ficar. Não continuar com essa história de o comércio tá acabando, as economias estão ficando baixas, essas coisas, porque é necessário, nós necessitamos que todo mundo fique em casa para o bem de todos nós. Então, como diz aquele velho ditado, um por todos e todos por um. Isso é por todos nós, não é só por uma pessoa. A gente precisa ficar em casa. E eu também queria agradecer pelos heróis que ficam no trabalho para cuidar da nossa saúde, os médicos e enfermeiros, pessoas da segurança, pessoas que limpam os cantos, as cidades, meu pai, minha tia também. E, bom, e uma coisa que eu sinto muita falta é de poder ir lá pra fora. Eu tô ficando muito tempo dentro de casa, eu queria poder ver o mundo, andar na areia da praia, rever todo mundo que eu conheço, porque eu sinto muita falta de poder brincar na escola, sinto muita falta dos meus amigos. Aqui tá ficando um pouco sem graça, mas eu tô arrumando algumas coisas pra fazer na quarentena,
Mas eu sinto muita falta. Eu fico triste em saber que meu mundinho, o mundinho que eu tô crescendo, minha Natal, meu Rio Grande do Norte, tá assim vazio com aquelas praias bonitas. Bom, mas eu acho que quando a gente sair dessa situação, pelo menos, o ser humano vai se tornar uma pessoa melhor e aprender a valorizar as coisas que ele tem. Talvez isso também seja um passo a mais pra gente não poluir as praias, porque nesse tempo eu acho que a praia tá ficando mais limpa, porque é tanto porquinho espalhado pelo mundo que não dá certo. Então eu espero que quando a gente sair dessa situação, o ser humano se torne uma pessoa melhor. Eu tô com muita saudade de todo mundo, espero que esteja todo mundo bem na quarentena. Beijinhos e é isso. Olá, hoje eu vim falar sobre o coronavírus. Coronavírus é um vírus muito malvado e a cor dele é verde. Ele traz as 3 doenças que agora eu vou dizer: dificuldade de respirar, febre e gripe. E quando ele chega perto de você, você não vê ele, por causa que ele é bem pequenininho, desse tamanho. Tchau! Eu tenho construído um nanometragem, que é um curta-metragem com menos de 5 minutos, de ficção científica, chamado Aquarela, onde uma personagem interage com os próprios pensamentos em um cenário de quarentena, de lockdown, sozinha, em uma cidade abandonada, ela e os pensamentos dela, levando a uma reflexão sobre a condição, sobre a sensibilidade dela a respeito da função dela no planeta Terra e como isso pode impactar nas próximas gerações. É uma produção de baixo custo, com técnicas de cinema guerrilha, onde eu vou produzir junto com uma amiga minha que é atriz e só nós dois, uma equipe leve, e iremos produzir um filme de 3 minutos e meio com a menor quantidade de custos possível. Nós provocamos algumas pessoas, né, para elas nos enviarem uma série de áudios, depoimentos. Então foram 34 pessoas que a gente provocou e aí a gente criou uma massa sonora para dialogar com imagens de arquivo, né, que eu tenho durante todo esse tempo de trabalho audiovisual, e também algumas imagens que foram produzidas especialmente para o filme, com muito cuidado, claro, né? Imagens dos nossos entornos, das nossas casas, né? Imagens das ruas desertas, nas poucas vezes que saímos para resolver alguma coisa, então aproveitamos e filmamos a cidade vazia. Então essa massa de imagens que mistura imagens de arquivo com imagens produzidas agora nesse contexto, dialogando com esses fragmentos que formam uma narrativa sonora e ao mesmo tempo também com a trilha sonora, com um desenho de som. Então a gente fez uma homenagem ao cinema, principalmente uma homenagem, como eu já falei, contextualizada nesse momento que a gente está passando, né? Eu sinto que o cinema, mais do que nunca agora, é encontro e fuga, fuga e encontro. Tem até um poema meu que está no filme que diz assim: não quero que o filme acabe, a realidade nunca se sabe. Tenho pensado muito sobre isso, né? E particularmente o que me chama a atenção nesse período de quarentena, nesse período de isolamento social, nesse período de teletrabalho, eu estou pensando muito sobre o dia a dia. Então eu estou fazendo vídeos diários do meu dia a dia, de como eu observo a cidade aqui do Alto
do meu prédio, né? Eu olho pela janela e vejo a cidade, o termômetro da cidade, se a cidade está mais movimentada, se está menos movimentada. E diariamente eu vou fazendo pequenos vídeos, né? No primeiro dia de isolamento social, de quarentena, imposto pelos decretos estaduais, eu saí às ruas, era um domingo, e eu fui ver como é que estava a cidade. E de fato a cidade estava obedecendo, de fato a cidade estava vazia. É inimaginável a gente, numa cidade turística, a gente ver as praias desertas, né? E foi isso que eu fui registrando. Eu tenho trabalhado muito sobre esse aspecto, fazendo vídeos diários, crônicas do cotidiano, aqui dentro de casa mesmo, e do que eu observo aqui da minha janela. Essa é a minha linha. Estou editando algumas coisas, mas eu ainda não tenho muito bem um plano do que fazer com esse material que eu estou colhendo. É provável que mais na frente eu faça uma grande, um grande material sobre esse dia a dia, sobre esses comportamentos, sobre esses sentimentos, e uma coisa talvez muito intimista. A Casa da Praia tem desenvolvido 2 projetos. A gente está realizando um curta-metragem documental, que é um filme de montagem, que se chama A Edição do Nordeste. Então, por sorte, a gente não depende de um set de filmagem para realizar esse projeto. A gente depende de imagens de arquivo. Ainda assim, a gente não tem como obter algumas imagens porque elas dependem de um acervo que depende do expediente de pessoas e que esse expediente agora também está suspenso. Então, nós estamos, de certa forma, caminhando muito lentamente com esse projeto nas etapas de pesquisa, de roteiro e de uma montagem como se fosse um rascunho, mas a gente não tem como fazer mais do que isso e com certeza a gente não tem como finalizar esse projeto nesse período de quarentena. O outro projeto que nós estamos fazendo, de certa forma, ele consegue se adaptar em qualquer cenário, que é um longa-metragem experimental. Então, a ideia é que a gente consiga sempre fazer alguma captação de material durante um dia, durante uma diária a cada mês. Então nós fizemos a primeira antes da pandemia, então fizemos um set de filmagem, filmamos com pessoas envolvidas nisso, mas já na nossa segunda diária a gente utilizou um ator e uma atriz contracenando com seu próprio celular e fazendo essa captação de áudio e de vídeo dessa forma. Então a gente tenta adaptar, inclusive para essa estética do momento, que é a comunicação via videoconferência. Esses são os 2 projetos que a gente está colocando em prática nesse momento. E o que será que vai mudar no cinema no mundo pós-pandemia? Eu espero que o cinema possa se adaptar a essas novas condições que essa pandemia está nos impondo e que a gente possa, quem sabe, tirar uma boa lição, uma boa reflexão sobre todo esse momento e que o cinema seja uma ferramenta, mais uma vez, de transformação social que possa ajudar as pessoas a passar por esse momento tão difícil da melhor forma possível, utilizando todas as capacidades catárticas e as capacidades reflexivas que o cinema sempre nos propõe. É isso aí. Viva o cinema. Acho que a gente pode pensar sobre diversos aspectos. Primeiro, sobre o aspecto dos produtores audiovisuais independentes, né? Eu acho que vem muita coisa intimista por aí, muita produção, né? Muita produção de autores mesmo, né? De pensamentos íntimos, o que a gente está observando nesse momento. Sobre as grandes produções, eu acho que, como todo mundo está sofrendo com isso, economicamente falando, o cinema, a indústria cinematográfica não é diferente. E talvez ela tenha que se reinventar também, principalmente aqui no Brasil, que a gente já vinha sofrendo ataques, né, com poucas políticas públicas de incentivo ao cinema, às produções audiovisuais aqui no Brasil, e agora nem se fala, né? Então eu acho que a gente vai ter que se reinventar cada vez mais, procurar caminhos que essa arte não deixe de existir, que nunca vai deixar, na verdade, mas que ela não seja diminuída. Esse talvez seja o nosso grande desafio, encontrar caminhos para que a nossa arte ela seja cada vez mais vista, que a gente tenha condições de produzir cada vez mais
E sem dúvida a gente vai encontrar esses caminhos. Eu acho que é só uma questão de ter tempo, de ter paciência, porque criatividade a gente tem, e isso já é um meio caminho andado. Para mim, o que vai mudar no cinema é que ele vai se tornar definitivamente uma ação pessoal. O cinema ele vai deixar de ser uma ação coletiva, né? Ele vai existir, a sala de cinema vai continuar existindo, mas acredito eu que cada vez menos, viu? Eu não sei, é muito arriscado dizer o que vai acontecer, mas eu acredito que ele vai se tornar muito mais prêt-à-porter, assim, muito mais individualizado nesse sentido da fruição em casa, no smartphone, né, e outras tecnologias que certamente vão surgir daqui a uns 5 anos, 6, surgirão outras coisas. Mas ele vai ser muito mais on demand mesmo, vai ser a pessoa que busca o cinema. Ele não vai ser mais ofertado de uma maneira coletiva, eu não acredito nisso. Ele vai se tornar cada vez mais personalizado, individualizado, infelizmente. É difícil responder o que vai mudar porque a gente ainda não sabe como vai ser o mundo pós-pandemia. A gente tem alguns desenhos pontuais que estão acontecendo agora, sobretudo na exibição, né, nas salas de cinema, onde você tem um distanciamento de pessoas, até medição de temperatura. Mas eu acho que o que no Brasil vai mudar do ponto de vista de produção cinematográfica, não estou nem falando de exibição dos nossos filmes, mas de produção, eu acho que depende muito das ações feitas agora. Não só as ações para a área, como financiamentos, editais emergenciais, para que as pessoas continuem tendo uma renda do seu trabalho com cinema, mas também as ações de forma geral, né? A gente precisa que as pessoas estejam bem quando sair da pandemia, para que elas possam consumir, possam ir às salas de cinema ou possam pagar um streaming. E se isso não for feito agora, a gente não vai ter essa possibilidade, e inclusive a gente pode não ter a saúde garantida das pessoas para sequer fazer esse consumo. Então a gente depende de muitas coisas sendo feitas agora para que a gente tenha o mínimo para ser garantido, para que a gente volte a um set de filmagem, para que a gente volte a uma sala de cinema. Olha, a gente sempre está escutando, né, o tempo todo, as pessoas refletindo, dizendo que depois disso tudo a humanidade tem que se reinventar, que a gente precisa ter mais sensibilidade, mais humanismo. Aí já vem outras notícias mais específicas dizendo que os cines drives estão voltando. Então acho que são vários exemplos, né, que a gente pode pensar nessa pós-pandemia, mas acho que principalmente eu acho que a gente precisa mais do que nunca de mais poesia. Com certeza precisamos de mais poesia e de mais arte em nossas vidas. E nós agradecemos imensamente a colaboração de todos os realizadores que se dispuseram a gravar de suas casas e compartilhar conosco as suas histórias, os seus projetos. Espero que vocês tenham gostado desse programa de hoje e continua com a gente através das nossas redes sociais, no Instagram ou Facebook, Olhar Independente TVU. Até mais, tchau, tchau!